Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração de conhecimento. Hoje, olha, a gente tem em mãos uma coletânea que promete bastante reflexão. Humanização do saber educativo, por uma pedagogia do encontro intercultural. É um livro recente, de 2025, com vários autores do Brasil e do México. E o interessante é que ele nasceu assim de uma colaboração acadêmica bem forte, sabe? Envolvendo universidades como a UFMT, lá de Mato Grosso, a UFPA, do Pará, e a UFAM, do Amazonas, aqui no Brasil, e também a Escola Normal de Ecatepec, no México. A obra mergulha fundo em temas bem atuais como interculturalidade, educação para a paz, o valor dos saberes tradicionais e também esse olhar decolonial sobre a educação. Exatamente. E a nossa missão aqui hoje é tentar, destilar as ideias centrais desse material que é denso, né? A gente quer entender como ele propõe transformar a educação e, além daqueles modelos mais tradicionais, que muitas vezes têm uma raiz muito eurocêntrica. Vamos investigar juntos como esse diálogo entre culturas, o resgate de saberes ancestrais e até o enfrentamento de problemas bem concretos, tipo racismo, e o impacto da tecnologia, como tudo isso pode levar a gente para uma educação mais humana, talvez mais justa. Ótimo. Então, o objetivo é esse: entregar uma visão clara, direta desses conceitos, que às vezes parecem complexos, né? Mas destacando o que tem de mais, surpreendente ou revelador nessas páginas. Vamos lá. Começar a desembrulhar isso. O livro abre falando da tal interculturalidade para a paz, a PI, como eles chamam. Isso no contexto mexicano principalmente. Qual é a grande sacada dessa abordagem, segundo os autores o Eduardo Andrés Sandoval Forero e a Irma Isabel Salazar Mastas? Olha, o ponto de partida deles é, na verdade, uma crítica. Uma crítica bem forte à interculturalidade que eles chamam de oficial, sabe? Aquela que muitas vezes é promovida pelo governo, tipo a Secretaria de Educação Pública, a SEP, lá no México. Certo. Eles argumentam que essa abordagem, que já tem aí umas 2 décadas de desenvolvimento, ela falha. Falha porque foca quase que exclusivamente em grupos minoritários, como indígenas, afro-mexicanos. E qual seria o problema desse foco? Não é importante dar atenção para esses grupos? É importante sim, claro, mas a crítica é que esse foco acaba sendo, de certa forma, excludente e até assimilacionista. Assimilacionista? Como assim? Quer dizer, trata a cultura desses grupos como algo a ser integrado na cultura dominante, meio que sem questionar as relações de poder que existem ali, entendeu? A PIA, a interculturalidade para a paz, ela vai por outro caminho. Ela quer ser mais ampla, mais transformadora. Entendi. Aqui tem um ponto crucial. A PI não olha só para a diferença étnico-cultural. Não, ela considera todas as diferenças de gênero, religião, classe social, orientação sexual, capacidade física, intelectual, enfim, todas elas como possíveis fontes de conflito que precisam ser trabalhadas de forma pacífica. Então a crítica é que o modelo oficial acaba isolando a questão, né? Como se interculturalidade fosse só coisa de indígena ou de grupo X ou Y e não um desafio para toda a sociedade repensar suas relações. Exatamente isso. Os autores apontam que, na prática, essa visão oficial, mesmo com iniciativas bacanas como escolas bilíngues ou órgãos específicos como a CGIB lá no México, ela acaba reforçando a ideia de que a cultura dominante, a ocidental, é a norma. E que a maioria da população, não precisaria aprender a conviver com a diversidade. A API vem para dizer justamente o contrário. Interculturalidade é para todo mundo e precisa mexer nas estruturas, sabe? Essa questão de mexer nas estruturas, essa crítica, me parece que conecta direto com outra ideia muito forte no livro, a tal da decolonialidade. Como esses dois conceitos conversam entre si? Conversam totalmente. É central a conexão. A decolonialidade, que bebe na fonte de pensadores como o Aníbal Quijano, a Catherine Walsh, o Walter Mignolo,
É justamente esse movimento de questionar e mais, tentar desmontar essa herança colonial que ainda molda tanto o nosso jeito de pensar, as nossas instituições, o nosso conhecimento. É a crítica ao eurocentrismo como única fonte válida de saber, né? E a busca por valorizar tudo aquilo que foi silenciado ou considerado inferior pelo colonialismo. Ah, entendi. Então a decolonialidade seria meio que a lente crítica. Isso. E a API, a Interculturalidade para a Paz, seria uma forma de aplicar essa lente na prática educativa, buscando relações mais justas. É isso? Perfeita a sua colocação. É exatamente isso. A Interculturalidade para a Paz abraça essa perspectiva decolonial. Sandoval Fureiro, um dos autores que você mencionou, ele chega a propor o conceito de paz integral. Paz integral. Não é só ausência de guerra, de violência física. É buscar superar a violência em todas as suas formas. A violência estrutural, da desigualdade, sabe? A cultural do preconceito, a simbólica da linguagem que oprime e até ecológica. A ideia é construir a paz de baixo para cima, valorizando os saberes e as práticas das próprias comunidades. Faz sentido. E para isso eles falam da pedagogia para a paz, que envolve, assim, diagnosticar o contexto, pensar currículos que sejam integrados e usar métodos participativos, onde as pessoas constroem juntas o conhecimento. Tipo a Investigação-Ação Intercultural para a Paz, a IAIP. Falando em valorizar saberes que foram silenciados, nossa, o livro traz um capítulo que me chamou muito a atenção sobre o ofício tradicional da benzeção. Como uma coisa dessas entra numa discussão sobre educação? Parece tão distante. Pois é, mas entra como um exemplo muito poderoso do que a Elidiane Martins de Brito Silva e o Edson Caetano chamam de pedagogia decolonial. Eles argumentam que a benzeção não é só uma prática de cura isolada, é um trabalho que produz um tipo específico de conhecimento, um saber que é baseado na experiência, na ancestralidade, na espiritualidade, numa conexão muito profunda com a natureza. É uma lógica bem diferente da ciência ocidental, né? A hegemônica. Uma lógica diferente? Sim. Eles até citam a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, que fala que esse saber tradicional opera muito com percepções sensoriais, cores, cheiros, texturas, enquanto a ciência moderna se baseia mais em conceitos abstratos, né? Eles veem a benzeção como uma forma de resistência ao epistemicídio. Epistemicídio. Que termo forte. É forte mesmo. É um termo do Boaventura de Souza Santos, que significa basicamente o assassinato de conhecimentos locais pelo projeto colonial. É como se, por séculos, só uma enciclopédia fosse permitida ao ocidental e todas as outras formas de saber fossem, sei lá, jogadas fora ou desacreditadas. A benzeção resiste a isso. Que interessante pensar nisso como pedagogia, né? Um jeito de ensinar e aprender que acontece fora da escola formal. E como isso aparece na prática, assim, no livro? Eles dão exemplos? Dão sim. O livro traz exemplos de pesquisas feitas lá em Mato Grosso, no quilombo de Mata Cavalo, por exemplo. Uma pesquisa que teve apoio da FAPEMAT, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de lá. Sei. Essa pesquisa mostrou como as benzedeiras usam rezas específicas, plantas, objetos simbólicos tipo ferradura enferrujada, penas. O aprendizado ali vem muito do dom, da observação, da prática constante, numa relação fortíssima com o sagrado e com a natureza. E tem mais algum exemplo? Tem. Em Porto Esperidião, uma outra pesquisa, essa com indígenas chiquitano que vivem na área urbana, mostra a benzeção como uma estratégia de reexistência. Resistência. Gostei do termo. É bom, né? Diante dos conflitos sociais, ambientais que eles enfrentam, essa prática se ancora na memória coletiva e vira um ponto de força cultural. É vista como parte de uma ecologia de saberes. Outro conceito do Boaventura, aliás. Ecologia de saberes. Isso. A ideia de que diferentes conhecimentos podem conviver, se complementar. A benzeção convive com a medicina do posto de saúde, por exemplo. Não é uma coisa ou outra, necessariamente. Fascinante essa ideia de conhecimentos que coexistem, que se complementam. Mas, bom, saindo um pouco desses saberes mais tradicionais e voltando para dentro da escola formal, que desafios o livro aponta ali? Eu ouvi dizer que tem alguma coisa sobre a ideia de sucesso escolar, é isso? Tem sim, e é um ponto bem crítico, viu?
abordado pela André Jaqueline Ramírez Ruiz e pela Maria del Socorro Oropesa Amador. Elas usaram a metodologia chamada Pesquisa-Ação Intercultural, a IAI, e investigaram com professoras de educação infantil lá no México o que elas entendiam por sucesso para crianças bem pequenas, de 3 a 6 anos. E o que elas descobriram? A conclusão é forte. Elas perceberam que a busca por um padrão único de sucesso escolar, aquele que muitas vezes é imposto pelas expectativas das próprias professoras, sabe, o dever ser do aluno ideal, pode funcionar como uma forma de violência simbólica. Violência simbólica. Quer dizer, tipo, aquela pressão para a criança ser o aluno perfeito, que termina tudo rápido, que fica quieto, que responde certo. E isso pode acabar calando a criança real, com os ritmos e jeitos diferentes dela de ser e aprender. Exatamente isso. Essa pressão pode silenciar, pode limitar a expressão, pode ignorar a individualidade dos alunos. O estudo até propõe outras formas de conhecer o aluno como um outro sujeito, com mais respeito. Mas o interessante foi a reação das professoras quando viram os resultados da pesquisa. O que aconteceu? Muita defensividade. Elas negaram as práticas que tinham sido observadas. Isso mostra como é difícil mexer em normas que já estão muito estabelecidas no sistema escolar, né? A resistência à mudança é real. Nossa, imagino. E essa resistência, essas estruturas de poder que você mencionou antes, isso também aparece na questão racial, certo? O livro toca nesse ponto, que é tão sensível, especialmente aqui no Brasil? Toca diretamente. Tem um trabalho do Josenei da Silva Trindade e da Vilma Aparecida de Pinho, que pesquisou justamente como estudantes de medicina lá na UFPA, no campus de Altamira, percebem o racismo. Os resultados das entrevistas deles apontam para o que eles chamam de racismo velado. Racismo velado? É, aquele tipo de racismo que o sociólogo Horaci Nogueira já diferenciava, né? No Brasil, ele será mais baseado na marca, a aparência física, a cor da pele, do que na origem, a ascendência, como acontece mais nos Estados Unidos. Por ser mais sutil, mais disfarçado, muitas vezes negado por aquela velha ideologia da democracia racial. Aquela ideia de que aqui não tem racismo. Isso. Essa ideia dificulta muito nomear o racismo e, mais ainda, combater. E essa dificuldade, inclusive institucional, de admitir e combater o racismo, acaba fazendo o quê? Perpetuando privilégios de quem é branco e mantendo as desigualdades. É aquele racismo que muita gente ainda insiste que não existe, mas que está ali nas entrelinhas, nos olhares, nas piadinhas, nas oportunidades negadas. Exato. E um dado importante que a pesquisa deles traz é que mesmo estudantes negros com boa condição financeira relataram sofrer discriminação. Isso mostra que o racismo no Brasil atravessa a questão de classe, não está restrito só a ela. Pesado. E em meio a tantos desafios, assim, humanos, sociais, como é que a tecnologia entra nessa discussão toda? O livro chega a abordar a inteligência artificial na educação, mas por essa ótica decolonial também. Aborda sim, e é uma análise bem interessante feita pela Michele Marta Moraes Castro e pelo Cristiano Maciel. Eles questionam de frente essa ideia, que às vezes aparece, de que a IA poderia simplesmente substituir os professores. O argumento central deles é que existem dimensões humanas na educação que são, insubstituíveis pela máquina. Como quais dimensões, por exemplo? Há várias. Empatia, por exemplo, o diálogo crítico, a sensibilidade cultural, a capacidade de adaptar o ensino para o contexto específico de cada aluna, de cada aluno, a criatividade genuína, lidar com afetos, com emoções e, fundamentalmente, a capacidade de pensar sobre o outro, de se colocar no lugar do outro, algo que está muito presente em pensadores que inspiram o livro todo, como Paulo Freire, a Vera Kandal, a Catherine Walsh, o Quijano. Entendi. Coisas que uma máquina, por mais avançada que seja, não consegue replicar de verdade. Exato. E, além disso, eles levantam uma bandeira vermelha bem importante: o perigo da colonialidade de dados. Colonialidade de dados. O que é isso? É um termo que dialoga com o pensamento do Santiago Castro Gomes. A ideia é que as IAs são treinadas com uma quantidade gigantesca de dados, certo? Só que esses dados, eles carregam os vieses,
os preconceitos, as desigualdades da nossa sociedade. Eles não são neutros. Ah, claro. Então o risco é a IA, em vez de trazer uma solução neutra, acabar replicando e talvez até amplificando os mesmos preconceitos e visões eurocêntricas que a educação decolonial está tentando combater. É isso. Exatamente esse é o alerta. Se não houver um uso muito crítico, muito consciente, a IA pode acabar limitando a pluralidade na educação, reforçando padrões. Aliás, professores mexicanos que eles entrevistaram na pesquisa reforçaram essa visão, apontando justamente os limites da IA na interação humana, na construção conjunta do saber. Entendi. Mas o livro não fica só na crítica, né? Ele mostra também experiências de resistência, de construção de alternativas. Talvez no contexto das escolas indígenas, por exemplo. Com certeza, mostra sim. Tem um capítulo muito bonito da Kátia Cristina Nascimento Figueira, da Leia Teixeira Lacerda e da Belene Salete Grando. Elas usaram a metodologia da história oral para contar a criação da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, lá na aldeia Aldenha, do povo Terena, em Anastácio, Mato Grosso do Sul. Que legal. E o que essa história revela? Revela muita luta da comunidade por aquela escola. Para você ter uma ideia, eles mesmos compraram o terreno inicialmente. Depois, quando o governo propôs um projeto de construção que a comunidade achou que era precário, eles não aceitaram, bateram o pé, exigiram uma escola de alvenaria, uma escola de qualidade. Nossa, que força! Muita força. E a escola se tornou um ponto central da vida comunitária e da resistência cultural deles. É lugar de festa, de reunião. Até o nome da escola, Guilhermina da Silva, é uma homenagem a uma mulher terena muito importante para a comunidade. O texto também fala de um processo bacana de formação continuada com os professores indígenas, partindo dos temas que eles mesmos levantaram, sabe? Para fortalecer a memória e os saberes locais numa perspectiva intercultural crítica. Essas histórias são fundamentais, né? Mostram que é possível construir diferente. E tudo isso que a gente conversou até agora, essa crítica à interculturalidade oficial, a valorização de outros saberes como a benzeção, os desafios dentro da escola, a questão racial, a tecnologia, as lutas indígenas, tudo isso aponta para a necessidade de repensar a formação de quem está ali na linha de frente, os professores e professoras. Imagino eu. Sem dúvida alguma. O livro bate muito nessa tecla. A necessidade de incorporar essas perspectivas, a intercultural e a decolonial, na formação dos professores. Um exemplo concreto vem da Larissa Kelly Dantas, da Marice Campos de Moraes e do Marcel Tiago Damasceno Ribeiro. Eles analisaram a formação inicial de professores de Química lá na UFMT. E o que eles mostram é como é crucial conectar o ensino técnico-científico, que é importante na Química, com a dimensão ético-política. E como eles fazem essa conexão na prática? Através de projetos de pesquisa e extensão com escolas do campo, escolas quilombolas, escolas indígenas, eles citam trabalhos com vários povos lá de MT, Curamba Cairi, Balatiponel Mutina, Alitipareci, Nambiquara. Esses projetos são vistos como essenciais para a formação. Entendi. Para tirar o futuro professor da bolha da universidade, né? Exato. E a análise dos TCCs desses futuros professores também revela coisas interessantes. A importância de valorizar a língua local nas aulas, de trabalhar a educação ambiental de forma que seja relevante para a comunidade, tipo analisar a qualidade da água que eles usam, e também de reconhecer o papel crescente das mulheres indígenas na docência e na pesquisa. O ponto-chave é sempre esse: articular os saberes locais e os saberes acadêmicos sem hierarquia, um aprendendo com o outro. E essa ideia de articular saberes, de não ter hierarquia, me parece muito ligado a uma forma de fazer pesquisa que o livro menciona bastante, que é a investigação horizontal. O que seria exatamente isso? É uma abordagem metodológica que busca justamente quebrar aquela relação tradicional de poder entre quem pesquisa e quem é, entre aspas, pesquisado. Vários autores no livro, como a Elia Arzate Lopes, a Maria Guadalupe Luna Fragoso, a Fabiola Hernandes Aguirre, discutem experiências usando métodos como a pesquisa-ação participativa, a IAP, e a investigação-ação intercultural, a IAI, aquela que a gente já comentou. Certo. A ideia central é pesquisar com as pessoas e não sobre elas. É promover diálogo, colaboração e que a pesquisa sirva para transformar a realidade, mas junto com os sujeitos que estão envolvidos nela. E tem exemplos disso no livro também? Vários. Tem pesquisas sobre regras de convivência que foram criadas com os estudantes de secundária no México,
o uso de livros ilustrados para animar o uso da língua na comunidade, uma análise de como o discurso do professor sobre o tal aluno ideal pode ser violento e como transformar isso para criar uma cultura de paz. Interessante. Tem outro estudo que mostra como a própria pesquisa AI pode ser um processo de transformação pessoal e política do pesquisador. Tira ele de uma visão só instrumentalista, técnica, e o coloca como um agente de mudança. E essa lente decolonial é aplicada até mesmo na educação especial, no atendimento educacional especializado, o AEE. Argumentam que é preciso superar visões coloniais sobre deficiência, sobre inclusão e valorizar mais a diversidade e a participação da comunidade na definição das práticas pedagógicas. É realmente uma visão muito ampla, que conecta tantos pontos, né? Desde a teoria mais densa até a prática da sala de aula, da comunidade, da pesquisa. Se a gente fosse tentar resumir a grande mensagem que fica dessa coletânea tão rica, qual você diria que é? Olha, eu acho que o coração do livro, sabe? É um chamado muito forte para a gente de fato, humanizar o saber educativo. Isso significa, primeiro, reconhecer a imensa diversidade de conhecimentos, de formas de aprender, de formas de ser e estar no mundo que existem, para além do modelo dominante, do modelo eurocêntrico, desde a sabedoria que está ali na benzeção, passando pelas lutas por uma educação indígena que faça sentido para eles, até as novas formas de pensar que a interculturalidade crítica e a decolonialidade nos trazem. Reconhecer essa diversidade. Sim. E humanizar significa também encarar de frente com honestidade, sabe? As estruturas de poder que ainda nos limitam, que ainda oprimem dentro da educação, o racismo que persiste, mesmo velado, a colonialidade que ainda define o que é conhecimento válido e o que não é, a violência sutil daqueles padrões que acabam excluindo quem é diferente. No fundo, acho que é buscar o que o Boaventura de Souza Santos chama de justiça cognitiva. Justiça cognitiva. É. Um mundo onde diferentes saberes possam conversar de igual para igual, sem que um tente apagar o outro. Uma meta e tanto. E para quem nos acompanhou nessa jornada pelas ideias do livro, que pensamento final a gente pode deixar, assim, para continuar essa reflexão? Boa pergunta. Pensando em tudo isso que a gente conversou, na crítica à interculturalidade que não transforma de verdade, na beleza da benzeção como um saber legítimo, nos desafios do racismo e da própria IA, na potência da pesquisa feita junto com as pessoas, talvez a pergunta que fique ecoando seja essa. Como é que nós, cada um no seu lugar, sabe, na escola, no trabalho, em casa, na comunidade, como a gente pode cultivar mais desses encontros interculturais que o livro propõe? Como a gente pode ir além de só reconhecer a diversidade no discurso e passar a realmente valorizar e, mais importante, aprender com os saberes, as visões de mundo, as experiências que foram historicamente deixadas de lado, marginalizadas. E aí talvez o passo seguinte seja como usar esse aprendizado para construir relações que sejam menos hierárquicas, mais justas, mais dialógicas, desafiando aquelas lógicas de poder que a gente herdou e que tantas vezes a gente nem percebe que está reproduzindo no dia a dia. Acho que é por aí, né? Uma reflexão para levar.